E aí pessoal, tranquilo? Tô gravando esse vídeo aqui para falar um pouco de embocaduras, né? Que é o bridão, freio com bocal articulado, freio com bocal fixo. As pessoas geralmente confundem bocal articulado com freio bridão, né? Vamos começar falando então sobre bridões, quando você vai iniciar um potro. Não gosto de iniciar potro com bocal. Bocal não, né? O bocal dele é normal. O bridão, eu não gosto de ensinar com bridão D. Por quê? Quando você vai ensinar os comandos para o cavalo, virar para a direita, para a esquerda, que o bridão tem um contato direto, não gosto porque na maioria das vezes quando você vai ensinar o cavalo os comandos, essa embocadura vem entrar dentro da boca do cavalo. Entra e atrapalha tudo. Tem gente que coloca uma barbelinha de corda aqui para não correr isso, mas geralmente na prática ela acaba entrando para dentro da boca do cavalo. Então eu não gosto de dar muita preferência para iniciar com esse bridão D. E também não gosto de dar início com bridão de argola. É uma ótima embocadura, tanto o de argola quanto o D, mas não gosto de iniciar com ele justamente por causa disso que eu acabei de falar. E falando do bridão D, não gosto por causa que quando você puxa, ele vem a beliscar a boca do cavalo aqui, ó. Tá certo? Tem uma certa folga. Aí eu dou preferência para qual? Dou preferência para esse bridão de agulha aqui. Porque se o cavalo vir abrir a boca, isso aqui vai dar uma certa limitada na boca do animal. A agulha vai escorar, vai servir de suporte de escora. O cavalo pode abrir a boca, a embocadura não vai entrar lá para dentro da boca do cavalo. Então dou preferência para esse. E não uso um bocal tão grosso e também não uso tão fino. E principalmente o torcido jamais eu uso de início, né? Como é uma embocadura de correção, eu não posso usar ela. Porque se eu usar um torcido como esse aqui, ó, logo de primeira, se o cavalo vinha reagir com esse bridão torcido agressivo em goelé, eu vou usar qual depois? Qual recurso que eu vou ter? Só se for um arame farpado, né? Então a intenção não é essa. Bridão, beleza. Então, você vai trabalhar um potro com um bridão igual esse. Ele está entendendo bem os comandos, mas está brigando um pouco. Aí a gente faz a transição do bridão para o freio bridão. Desculpa. E uma embocadura que é muito usada, pelo menos aqui no Brasil, no machador, Mangalaga machador, é o espanhol, que é essa embocadura. Tem ele mais fino, tem ele com a cabeçada mais alta, menor. E o que é muito utilizado também é o Fernandinho, que é essa embocadura aqui, ó. Então por que a gente faz a transição do bridão para o freio bridão? Porque é o seguinte, pegando essa aqui por exemplo, você fazendo a transição para essa embocadura, ele tem uma certa semelhança com o bridão, que ele é articulado, esse no caso é bipartido, mas ele vai ter uma ação a mais por causa da barbela e da cabeçada, vai ter uma ação a mais, e por causa da alavanca das pernas, que é aqui, ou aqui. Quando você tira o bridão e coloca o freio, a gente coloca primeiramente aqui, no caso dessa embocadura. Coloca aqui primeiro. Se o cavalo estiver atendendo bem os comandos, bacana, pode ficar aqui. Se ele brigar um pouquinho e ficar resistindo um pouco, aí você passa para cá que ele vai ter mais ação aqui. Tem pessoas que usam aqui. Tem gente que fala que serve como levantador, mas eu não posso confirmar isso não. Então eu uso somente aqui ou aqui. Ou então você pode usar uma outra embocadura, que é o Fernandinho, né? Igual eu falei. E ele é um pouco mais agressivo, por causa que ele tem as pernas maior, né? Tanto a cabeçada quanto as pernas maiores que o espanhol. E primeiramente a gente coloca o franca-leite, que é esse artifício que a gente coloca aqui, pegando de ação no bridão e de ação nas pernas. Primeiramente aqui. Se o cavalo não estiver respondendo bem os comandos aqui, você tira o franca-leite e coloca somente embaixo. Porque ele fazendo contato somente nas pernas, ele vai ter muito mais ação do que pegando as duas aqui. Bacana? Falando de bridão, freio, bridão e freio com bocal articulado. Freio bridão, um exemplo, né? São vários que tem, mas esse é o espanhol, que é um freio bridão, e o Fernandinho que eu acabei de falar. E tem o freio com bocal articulado, que é, por exemplo, essa arma aqui, ó. Tem que saber usar. Isso é usado mais em muares, para flexionar. As pessoas falam que isso aqui é um freio bridão, por quê? Ele é igual um freio e tem o bocal articulado. Mas não é um freio bridão, isso aqui é uma embocadura com bocal articulado. Ela não tem ação de bridão. Se tivesse uma argola aqui, ela teria ação de bridão também. Então isso não é um freio bridão, esse é um freio com bocal articulado. Só para as pessoas não confundirem. Bacana? Falando um pouco sobre barbela.
Me desculpe os fabricantes de barbela aí, né? Que vende os freios com as barbelas ruim demais aí, tá? Geralmente as embocadoras vêm com esse tipo de barbela aqui, que pra mim não passa uma corrente de cachorro. Porque ela não encaixa como um todo no queixo do animal. Um elo ela encaixa certinho, mas o outro elo pega de quina. Tá certo aí, ó? Então qual que é a barbela ideal mesmo, correta a ser usada? É essa barbela aqui, ó. Essa barbela. E tem pessoas que tem essa barbela e não sabem usar. Se você pegar ela do jeito que ela tá aqui e colocar no cavalo, vai ficar igual aquela de corrente de cachorro. Então você tem que fazer isso aqui com ela. Torcer ela, aí ela encaixa. Agora ficou fininha, encaixa como tudo no queixo do cavalo, não vem agredir tanto ele. Tem desse modelo, tem dela dupla e tem dela de nylon aqui de um canto, nylon do outro, mas essa aqui é uma boa barbela. Acredito que ela é mais barata no mercado. Bacana? Falando um pouco de... voltando nos bridões de novo. Muitas pessoas não dão tanta importância. Por exemplo, esse bridão D aqui, ele não é tão côncavo, ele é mais reto. Ele não tem aquela curvatura igual a esse. Esse é mais côncavo, aí ó. Repara que ele tem uma certa curvatura e vai modelar mais na boca do cavalo, vai encaixar melhor. Você usando um desse mais reto, falando de manga larga machador, a gente tem que preparar o cavalo tem que entrar e sair da mesma forma. Isso aqui dá um certo estrangulamento na língua do animal, e essa língua vem expandir tanto para dentro quanto para fora, vai achatar a língua no meio, estrangular ela vai inchar na parte de dentro, vai limitar um pouco a respiração do cavalo. Bacana observar isso aí, muita gente não dá tanta importância para isso. Agora voltando um pouquinho a transição do bridão para o freio bridão. Tem pessoas que tiram o bridão do cavalo e colocam logo um freio. Vamos suponhamos um freio desse aqui, ó. É um freio fixo, ele não move aqui e nem tem um bocal articulado, ele é reto. Então se você pegar um cavalo, tirar o bridão dele e colocar um freio como esse, o cavalo vai estranhar muito, porque ele não tem semelhança nenhuma com o bridão. Além de ter a ação da barbela aqui, tem a ação das pernas também. Então, você colocando na boca do cavalo, quando você for virar aí para a esquerda, por exemplo, quando você puxa uma perna, a outra também move. A outra também move. Puxando essa aqui, ó, você vê, mexe as duas. Então, quando você for virar o cavalo, por exemplo, para a direita, você vai puxar. Aí, ao invés dele pensar que vai virar, ele vai até virar, mas vai pensar que vai parar também, que ela tem a ação das duas pernas, ó. Ele é dependente, quando você puxa uma, a outra também move. Então, prestar atenção nisso aí também. Bacana? Valeu!